O circo armou sua tenda num descampado. Diante de um espelho, um homem passa uma base cremosa no rosto. Produtos de maquiagem, um chapéu coco preto e um nariz de palhaço estão espalhados sobre a penteadeira. Usando um vestido multicolorido, muitos anéis e pulseiras, Lola entra e deita na cama. Ela é morena, de cabelos longos. O suor escorre pelo seu rosto e pescoço. Ela olha para o homem se maquiando. Ela sorri, se levanta e se aproxima dele por trás. Você devia ter um ventilador. Lola sai. O homem continua se maquiando. A foto de um palhaço está presa no espelho. A imagem do homem aparece refletida no espelho. É Benjamin, o palhaço pangaré. Ele olha para fora e volta a se maquiar. Ele suspira. Parece triste. Podia explicar um pouquinho só. Com cinema. Mas a audiodescrição ela se aplica a qualquer coisa que é da ordem do visual, né? Teatro, ópera, fotografia, museu, enfim. Esse leque ele é bem grande, né? Porque esse leque é que é importante. Na verdade, o que a gente sempre fala e a gente sempre reclama, entre aspas, entre os deficientes, é que as possibilidades de lazer dessas pessoas, né, nossa, elas são muito pequenas, né? A cidade, ela já propicia isso, né? Porque é uma cidade que muitas vezes ela não te permite se locomover com facilidade. E aí o cinema, né, o filme com audiodescrição, ele já tem essa finalidade, você tem um lazer, né, que é fácil de ser transportado, que está dentro da sua própria casa, que propicia socialização, porque até então alguém assistia um filme na sua casa, os seus primos, a sua família, os seus irmãos, iam assistir filmes e você, vou deitar na cama, vou dormir, vou fazer outra coisa, ler um livro, assim, entre aspas, mas eu não vou assistir esse filme, porque para mim vai ser... porque você pede a família dá conta de alguma coisa, mas de outras coisas não dá conta de falar, não consegue te descrever com facilidade. E isso não propiciava uma interação. E agora, assim, com isso, a gente consegue assistir o filme com as outras pessoas na sala, partilhar do fetiche da pipoca, né, da convivência, que isso é super legal, né? E isso propicia a socialização que é tão cara, né, entre nós. Mesmo que deve ser mesmo, né? Você se expor a um determinado tipo de produto e o seu entendimento fica cheio de lacunas, né? Porque fica cheio de buraco lá, porque você não... As pessoas, mesmo as pessoas de boa vontade que vão tentar explicar para você o negócio, não tem aquele, né, a técnica e nem, às vezes, a paciência, às vezes se distrai porque está vendo a cena e vai te contar e esquece de contar o que está acontecendo porque estava prestando atenção na cena, né? Esse tipo de coisa deve acontecer muito, mas é interessante você ter levantado o aspecto da sociabilidade. Eu acho isso aí importante, mais importante do que a gente imagina. Calçada quebrada, sabe? É a coisa que dificulta muito. Às vezes a falta de piso tátil, sinais que não tem nenhum aviso sonoro, então a gente depende da audição dos carros, né? De interpretar o som do carro. Às vezes a pessoa que está andando num lugar muito movimentado é atrapalhada pelo movimento das pessoas que às vezes não tem a consciência de ou sair, deixar o espaço, ou, sei lá, que às vezes a pessoa anda distraída na rua, né? Se está passando um cego ali, a pessoa vai trombar, não vai dar a atenção necessária. Mas é mesmo a questão de arrumar as calçadas, eu acho que é o principal, né? Que é ter o piso tátil para todos os lados. Degrau não chega a ser muito problema, é mais no caso de cadeirante, né? Porque a gente consegue detectar um degrau para cima ou para baixo, mas do jeito que as calçadas são bem quebradas, né? Atrapalha muito. Então, a escola hoje já tem uma experiência com a educação inclusiva de pessoas deficientes visuais e os colegas que estudaram comigo também já têm essa experiência. Eu acho muito válido a integração na sala de aula. Não só a integração, a inclusão, né?
No meu caso, foi integração e eu fui buscando a inclusão, porque não tinha nada. Eu tinha que providenciar junto com a escola como que ia ser as aulas. Só a integração não basta, mas já é um passo, sabe? Quando eu não consigo muito pensar em imagem só como sendo um negócio visual. Eu acho que nossa cabeça é muito mais flexível do que isso. Eu acho que a imagem visual, pelo contrário, depende do que está acontecendo na nossa cultura contemporânea. E a imagem visual é até um negócio meio ruim, sabe? Porque a imagem, quando ela aparece para as pessoas que veem, ela é muito autoritária e ela força as pessoas a verem a coisa de uma determinada forma, né? Eu não sei se você teve essa experiência na audiodescrição, mas quando no processo da própria pesquisa, né, que estava acontecendo, uma coisa que a gente estava pensando a gente tem que tentar dar para as pessoas que estão participando da pesquisa, não exatamente a nossa descrição do que seria a imagem que nós estamos vendo, mas será que tem jeitos da gente descrever aquilo de forma que a pessoa que está ouvindo consiga ela mesma produzir uma imagem que seja dela? Está entendendo o que eu quero dizer? Assim, mudar o foco do produtor da coisa para o destinatário da coisa. O que você acha disso? Não, eu acho fundamental, né? Quanto mais você deixa livre para a interpretação, né, mais a gente consegue criar no sujeito a possibilidade do raciocínio e da contextualização, né? Você possibilita àquele sujeito uma reflexão sobre aquilo que está acontecendo ali, né, perto dele. E eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, quando você diz uma pessoa sentada na cama lendo uma carta, você pode dizer ao contrário. Você pode dizer também assim, olha, tem uma pessoa sentada na cama com um papel na mão. Pronto. Quer dizer, depois que ela começar a ler a carta, que geralmente são aquelas vozes como se fosse um pensamento, né? Falando assim, lá atrás e tal. Aí quando a pessoa começa a ler aquela carta, começa a ler aquilo, você pelo formato, você já vai dizer, é uma carta. Quer dizer, não precisaria eu fico vendo, por exemplo, eu já vi várias vezes no filme, eu acho que deve um filme que eu assisti, eu acho, tem audiodescrição, eu acho que é A Mulher Invisível o filme. E aí fala assim, fulano abriu a porta, só que a audiodescritora disse, olha, fulano abriu a porta antes da porta abrir. Aí a porta abriu e fez... Entendeu? Então, esse barulhinho que a porta fez já era suficiente. Então, fulano se caminhou até a porta. A porta abriu, não precisa de falar que a porta abriu. A porta abrindo. Quer dizer, você já está trabalhando com coisas prévias do sujeito que provavelmente ele já carrega na sua bagagem de socialização. Entendeu? Que faz com que ele possa entender também as situações. É porque as pessoas que fazem a audiodescrição ficam contando com o repertório delas mesmas, né? Delas mesmas. Mas assim, as pessoas que estão recebendo a audiodescrição, que não tem que ser necessariamente em palavras, como você está colocando aí, basta o rangido da porta abrindo, eu não preciso dizer a porta abriu, porque aí eu estou sendo redundante e desnecessário, né? Na verdade, eu posso depender muito mais do repertório de quem está ouvindo do que do repertório de quem está escrevendo ou está produzindo, né? Isso mesmo. Sem contar que não tem que ser palavras só também, não. Exato. Não, e ainda tem uma outra questão, né? Assim, quando a gente vai audiodescrever, tem que tomar muito cuidado justamente para não subestimar a audiência. Porque a gente acha, né, que por ser deficiente visual, as pessoas não têm relação com imagem. E é claro que elas têm. É lógico. Né? Assim, isso, a porta está rangendo, você sabe que tem uma porta ali que está abrindo, eu não preciso de dizer. Né? A própria relação com a narração lá do tipo de leitura que é da carta, você já construiu essa imagem, eu não preciso de dizer. Né? Então tem que ter realmente esse cuidado. E assim, por isso que essa pesquisa é tão importante, porque quando a gente começa a perguntar para vocês o que vocês acharam, isso desmistificou muita coisa para a gente mesmo, né, desse universo, de como vocês fazem, às vezes, as relações, por exemplo, de espaço, né, que é, às vezes, vocês pegam elementos, como nós, qualquer pessoa, pega elementos sonoros para construir a imagem do lugar, né? Então, se tem passarinho, deve ter árvore, se tem barulho de carro, então ele está na rua, né, essas outras construções, que eu não preciso toda hora ficar dizendo, está na rua, tá, né, enfim.
Ah, é. Isso, e aí, às vezes fica até meio cansativo, né? Porque você escuta aquele... Porque a rua, né? Voltando na rua, a rua ela tem um jeito especial de ser rua. Né? É verdade. Existe uma rua diferente. A menos que seja em Brasília, que é diferente. Que é diferente. Mas, por exemplo, aqui em Belo Horizonte acaba tendo diferenças também. Por exemplo, eu moro num bairro que é extremamente tranquilo. Se você chega de helicóptero no meu bairro sem falar que é Belo Horizonte, vai falar que é no interior. Entendeu? Então, assim, o meu bairro é diferente. Você ouve o bairro de forma diferente. Você ouve passarinhos pelo bairro. Dá pra você saber que você tá na rua? Dá, mas de forma diferente. Mas se você voltar, por exemplo, na janela, de uma janela que dá pra Cristiano Machado, aí se você volta pra janela da Cristiano Machado, o barulho da rua é outro, bem diferente. Né? Que é aquele barulho pesado do trânsito pesado, né? Que ele, parece que é um motor em uníssono, né? Parece que só tem um motor de carro na cidade inteira, mas são muitos, né? E aí a qualidade do motor é a qualidade do motor do ônibus. Do ônibus, geralmente. Então você fica pensando assim, não tem essa necessidade, sabe? Porque esse deficiente, ele também está andando pelas ruas. Ele sabe o que é uma rua. Ele sabe o que é. Por exemplo, se você vai falar que está na Praça 7, não precisa falar que está na Praça 7, entendeu? Se você ouvir assim, por exemplo, se alguém falar lá assim, aquelas coisas da Praça 7, por exemplo, vendedor de loteria, foto, foto agora, do documento. Foto do não sei o quê, aquela coisa toda da Praça 7 já te indica que é a Praça 7. É verdade. Né? E te dá um leque de possibilidades. Eu lembro quando eu era criança, eu morava naquelas casas do interior, aquelas casinhas, que a sala tá lá na frente e a cozinha tá lá no fundo. E a minha mãe abria a garrafa de café lá na cozinha. Eu falava assim, mãe, eu também quero café. Ela falou, como é que você quer café? Como é que você sabe que eu tô abrindo, que eu tô tomando café? Eu falei assim, não, porque eu escutei o barulho da garrafa abrindo, que tem todo um barulho especial, né? De ser garrafa de café. Então, a gente tem que prestar atenção nessas questões, porque estão dentro do imaginário já. E elas fazem parte desse imaginário e precisam ser consideradas, né? Na hora de ela escrever. E no dia que a gente conseguir criar para o audiovisual também a dimensão olfativa e tal, aí, melhor ainda, né? Com certeza. Porque pra você mostrar que é rua, assim, com cheiro de fumaça de óleo diesel, seria muito maravilhoso. Não precisa nem de falar, né? Com certeza. Ou o cheirinho do café quando vê a garrafa abrindo. Nossa, né? Que é isso bom, é né? O cheirinho de café é uma delícia. Som, teste, teste. Alex espera de fora em frente ao portão de uma casa. A gente vive num mundo muito visual. Hoje em dia, as figuras de linguagem, as brincadeiras, nosso relacionamento permeia muito os conteúdos visuais pela mídia como um todo, assim. Porque o filme é feito para vidente, de vidente para vidente. Então tem muita informação que não dá para a gente descrever da mesma forma que o produtor do filme quis colocar, mas a gente não consegue ainda descrever, né? Vamos ver isso no futuro. Essa discussão o tempo todo da tradutibilidade de um tema que é tão complexo, de uma imagem, de uma coisa que é contextual, para um tipo de signo, uma forma que vai permitir com que eles consigam se relacionar com aquilo, de uma forma direta, pela experiência deles. Se tiver muito som de uma vez, então eles vão ficar saturados, vai ser muita informação para eles pegarem. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, às vezes, uma informação que estava ali,
mas que está tendo um pico de ruído, né? Está tendo muito som ali, então a gente pega aquela informação, joga um pouco mais para frente, aí tem que ir trabalhando, essas coisas tem que ir bem dosando mesmo, é uma coisa bem lapidada. A audiodescrição não é só para o deficiente visual, né? É uma pessoa idosa que tá, ou qualquer outra pessoa que está perdendo a acuidade visual, né? Alguém que está temporariamente com algum impedimento, não está, né, podendo enxergar. Enfim, até tem algumas pesquisas que estão sendo feitas com pessoas que têm síndrome de Down ou mesmo autismo. Então, enfim, ela abarca um leque assim, de possibilidades de inclusão que vai muito além da gente ficar falando, isso é para o deficiente visual, né? Ela, na verdade, é para todos nós, e é exatamente isso que você está falando. Interessante que, antigamente, eu comecei a namorar e eu não levava minha namorada no cinema. Porque eu falava, pra que a gente vai ao cinema? Eu sou cego, ela também é cega, pra que a gente vai ao cinema? Aí a gente chegou, depois do projeto, e ela também teve alguns contatos com a audiodescrição, a gente começou a pensar o seguinte, vamos ao cinema, né? Vamos pelo menos assim, vamos ficar com lacunas, não vamos entender tudo que está acontecendo, mas pelo menos a gente vai estar indo ao cinema, a gente vai estar tendo esse contato. Quem sabe, quando sair com a audiodescrição, a gente reassiste o filme e a gente consegue entender melhor o filme, né? Completamente. Então, a gente começou essa relação. E também tem uma outra questão que é muito legal. Essa linguagem, sabe, do cinema, que é muito visual, né? O zoom, o aproximar, o enquadrar. Para o deficiente visual, isso é muito difícil de entender, né? Essa coisa de você gerar uma ação aqui que vai gerar uma outra reação que pode gerar uma outra reação. Né? Isso para o deficiente visual é muito, muito difícil, porque o nosso modo de ver é contato com os outros sentidos, que muitas vezes vê particionado. Ele não consegue ver no todo. Ele vê as partes. E o diálogo nem sempre dá conta. E nem sempre dá conta. Inclusive, uma outra. E tem outra vantagem também, que está me ocorrendo aqui agora. Porque tem essa dimensão, né, vamos chamar de dimensão inclusiva. Eu não sei se é tão inclusiva assim, não do ponto de vista tradicional da inclusão, mas é uma dimensão de dar acesso às pessoas, né? Tem essa dimensão da acessibilidade que aumenta e você conseguir partilhar de um certo produto que é formatado para videntes, né? E esse produto, por outro lado, o fato de as pessoas saberem que existe audiodescrição também é uma pedagogia social também, sabe? Eu acho que funciona como ensinar para as outras pessoas que existe esse tipo de técnica e as pessoas, então, poderem admitir essa dimensão de acesso fora da sua experiência tradicional. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Entendi. Sim, a sociedade, de maneira geral, não sabe a quantidade de informação que está embutido numa única cena, né? Isso é uma coisa enorme e o que complica muito o trabalho da audiodescrição, porque a gente tem, primeiro, priorizar coisas a descrever em detrimento de outras, porque tem várias coisas vão ter que sobrar, né? Não vai dar tempo de fazer isso. Essa é uma das grandes dificuldades, sabe? O que é que eu priorizo aqui nesse lugar? E a partir disso, a gente pensa assim, bom, nessa cena que tem todos esses elementos muito importantes a serem ditos, eu só tenho tantos segundos para falar. Porque a audiodescrição tem que entrar nos intervalos de silêncio. Né? Ela não pode estar sobrepondo fala, né? A não ser que seja muito importante. Né? Até os próprios ruídos, como o Romerito disse, né? Assim, uma porta rangendo é uma informação. Então, a gente também procura não sobrepor esses sons, né? Durante a audiodescrição. Então, a gente minuta o filme inteiro a partir da cena, dos intervalos de silêncio. E naquele intervalo a gente constrói um roteiro, né, que caiba, né, naquele espaço, que pode tangibilizar a cena. Obviamente, muita coisa fica de fora, né, porque, bom, eu vou descrever um cenário e os personagens e os figurinos e eu tenho só 10 segundos para falar, não dá para, né, ficar nessas minúcias. Mas a gente busca, enfim, deixar a cena o mais tangível possível. Né? Porque assim, o problema central disso aí é que quando a gente fala e quando a gente produz som, o som é sequencial e linear, né? A imagem tende a ser holística, ela tende a ser inteira e aí e ela não é necessariamente linear. Nós temos que, porque ela é espacial, então a gente tem que linearizar ou temporalizar o espacial, que é uma coisa difícil de fazer assim por causa da limitação de tempo mesmo, né? Exatamente. E tem um outro detalhe que eu não sei se deu para perceber das vezes que você participou, Romerito, mas assim, a gente pensa também no gênero de filme
porque o próprio gênero do filme, se é uma coisa mais cômica, se é uma coisa mais dramática e tal, vai influenciar na forma como a linguagem vai se colocar na audiodescrição, né? Deu para perceber isso, assim, nos filmes que vocês viram? Sim, porque eu acho que, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado nesses momentos, porque, por exemplo, se é um filme que tem um que é mais cômico, né? Se você descreve posteriormente ou até antecipadamente certas situações e não dá uma outra forma de entender aquilo, você vai estar cometendo a questão do riso antecipado ou do riso atrasado. Exato, né? você acaba matando o humor. Você acaba coisa. matando o humor da coisa. Você acaba não tendo muita graça para você. É tipo como quando acaba a novela, tá todo mundo assim, coisa assim, aquela cena muda, né, da novela, acabando, e aí todo mundo tá olhando, aí você não entende. E você pergunta, ninguém te responde. Aí no final você pergunta, o que aconteceu? Te contará? Foi isso. Quer dizer, você não sentiu emoção, aquela emoção que você devia ter sentido quando aconteceu aquela situação. E aí, nessa questão do humor, é a mesma coisa, né? Você precisa rir no mesmo momento que todo mundo está rindo, né? Claro. Porque a graça também tem que ser coletiva. O objetivo da audiodescrição não é competir com, né, o filme, né? É fazer com que ele seja acessível, né? Isso. Então, realmente, a gente não tem que ter esse cuidado de não competir com as informações que ele já está dando, né? Rio. Linha nylon mergulhada na água. Nela, há reflexos da luz do sol e da vegetação. Um menino moreno de cabelos curtos, sem camisa e com água na cintura, segura uma vara. Ao fundo, na estrada, um homem de chapéu de couro tange bodes. Ei, Zé, bora! Zeca recolhe a vara. Sai da água caminhando por entre a vegetação ribeirinha. Ele calça os chinelos na beira da estrada e sai correndo. Igual você disse, né? A questão da imagem, ela é muito séria, né? Acho que eu imagino que seja assim, né? Você bate o olho numa coisa, você já vê aquela coisa por completo. É isso. Né? E no caso da descrição, ela é fragmentada, né? Isso. E não dá para se falar de uma coisa de repente, assim. Exato. Né? E muitas vezes para você dizer, por exemplo, você vai descrever um pé de coco, né? O que é um pé de coco? O pé de coco é tão alto, né? Imagina, um deficiente, provavelmente na praia, ele nunca chegou a pegar lá em cima no cacho do pé de coco. Exato. Ele só chegou até o caule grosso ali, daquele embaixo. O pé de coco para ele é aquilo ali. Né? Aquele pode caule. ter a dimensão tátil ali do tronco, do coqueiro e tal, mas não vai, ele não vai conseguir ver a copa dele, né? Isso, ele não tem por exemplo, aquele feitiço de você ver um pé de coco e lembrar da praia, entendeu? Assim, porque tem cara de praia um pé de coco, não tem? Tem. Imagina que tem muito cara de praia um pé de coco, né? Você pensa sempre em ambientes tropicais, quentes e agradáveis e paradisíacos. Por isso que eu acho que essa questão, ela é importante, né? Porque você também, se pensar essa imagem particionada, e ao mesmo tempo ter que dá-la completamente para o sujeito, né? É um desafio muito grande. Imagino que seja. Sim, é uma dificuldade, mas é uma dificuldade que ao mesmo tempo nos motiva, né? Porque é exatamente isso aí que onde está a descoberta que a gente precisa fazer. Aí é que está o bacana da coisa toda, né? E além disso, Júlio, tem a questão seguinte, né? Muita gente me pergunta assim, então a audiodescrição é para o deficiente visual, né? E eu sempre falo que ela é para todo mundo. Primeiro porque a gente tem essa noção de cidadania mesmo, né? E a nossa concepção de deficiência aqui no projeto é essa mesmo a deficiência não está nas pessoas, ela está na sociedade, né? Que não dá condições para a pessoa
ter acesso aos produtos culturais, a informação que ela, como qualquer outro cidadão, tem direito.